Meus amados irmãos, seguir a Jesus é sem dúvida o mais fascinante projeto de vida que alguém possa viver, possa experimentar. Digo sem medo de errar, sem nenhuma intenção de ficar assim na linha da subjetividade, mas de forma maravilhosa, extraordinária, é sem dúvida. Tem muita coisa boa, como por exemplo o seu casamento, o nascimento do primeiro filho ou da primeira filha, né? O casamento de sua filha, né, pastor Wellington? Que coisa maravilhosa. O nascimento do neto, o primeiro emprego, a faculdade, o curso, a conclusão do curso, né? Você agora está graduada, graduado. Tem muitas coisas maravilhosas, é sem dúvida maravilhosas todas essas situações. Todavia, a mais extraordinária, a mais fantástica experiência que o mortal, o ser humano possa ter, é sem dúvida seguir a Jesus. E seguir a Jesus não é seguir a Jesus do ponto de vista da internet como nós temos hoje, que é acompanhar o que é que está acontecendo com fulano, é seguidor de Beltrano, né? E tem não sei quantos milhões de seguidores na sua rede social, etc. É mais do que isso. Seguir Jesus, ele nasce, ele surge, ele acontece, esse momento, a partir do homem, a partir que a pessoa nasce de novo. O novo nascimento é sem dúvida o primeiro passo para seguir a mais fascinante vida a ser vivida, a mais extraordinária vida a ser vivida. Digo de passagem que muitas experiências do nosso dia a dia são fantásticas, são extraordinárias. Todavia, seguir a Jesus é o projeto mais fascinante da vida. Mas eu já ia esquecendo, eu queria apresentar o irmão Luiz e a irmã Luzimar. Por favor, fiquem de pé. Esse casal de ovelhas muito especial, de irmãos, de amigos. Eu chamo ele de irmão Luiz, irmão Luizinho, irmão do meu carinho. E a irmã Luzimar. E a minha esposa está ali com a gente também. Viria mais um casal que é filho da cidade, mas ele adoeceu e não pôde estar conosco. E meus amados irmãos, e esta noite eu quero falar que Jesus é sem dúvida a melhor coisa que pode acontecer na minha vida e na sua vida, porque Ele nos resgata. Seguir a Jesus é sem dúvida o projeto, o estilo, a vida mais extraordinária e fascinante que eu e você possa experimentar, porque Ele nos resgatou, Ele nos tirou, Ele nos salvou, Ele nos trouxe para si. E eu queria esta noite convidar você a abrir sua Bíblia na primeira carta de Pedro. A gente tentou passar para a mídia, mas houve uma incompatibilidade de rede de internet e nós não conseguimos. Senão você iria acompanhar no Data Show. 1 Pedro capítulo 1, a partir do verso 18, do verso 18 ao verso 21. Primeira epístola, primeira carta de Pedro. Obrigado, meu irmão. Capítulo 1, verso 18. Esse texto fala do nosso resgate, a história do nosso resgate, como aconteceu, por que aconteceu, de que Ele nos resgatou, para quê? E as respostas para essas perguntas estão na palavra de Deus. Leamos. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 18.
sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e contaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. E por eles credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu a glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em. Vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que venha nos falar. Este é um momento que está além da minha e da sua capacidade cognitiva, porque você é uma pessoa muito inteligente, uma pessoa que compreende com facilidade. Que eu seja um excelente orador, porque eu não sou. Vamos usar isso. É melhor, né? Alô? Muito bem, muito bem, muito bem. Mas esse é um momento especial, por quê? Porque esse é um momento de Deus, não só naquele que fala, mas naquele que ouve. Só o Espírito Santo de Deus tem poder de trazer a devida revelação e iluminação da sua palavra. E o Espírito Santo de Deus tem esse poder de operar esse milagre. Transforma, que liberta, que perdoa pecados, que escreve o nome no livro da vida, que faz nascer de novo. E a palavra de Deus, que é viva e eficaz, tem esse poder. E isso está além de qualquer cognição, capacidade intelectual do ser humano. É algo de Deus. E eu queria que essa noite você suplicasse ao Senhor, que Ele tem poder para isso. Que de maneira singular, ímpar, sui generis, venha falar ao seu coração, de acordo com a sua história, a sua circunstância, de acordo com a sua vida, porque só o Espírito de Deus tem poder de fazer isso. Suplique ao Senhor. Graças te damos, Senhor, porque em teu nome estamos aqui. Bendizemos ao teu nome, porque acabamos de ler a tua palavra. Essa é tua palavra. E nós, o teu povo, nos reunimos aqui para ouvir tua voz. Fala-nos de maneira pertinente, real. Entendemos que este é o mover teu. Age de maneira poderosa, Senhor, e opera o maior de todos os milagres, o novo nascimento. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor há de fazer. Esta é a nossa oração, no nome precioso de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, o apóstolo Pedro, quando escreve esta carta às igrejas da Ásia Menor, e ele está preocupado em fundamentar, em cimentar a fé daquele povo. E a sua intenção é, sem dúvida, trazer à vida daqueles seus leitores da palavra, das Escrituras, um sentimento de fé e esperança que estivesse além deles mesmos, ou circunstância, ou situação a eles vivida, que eles pudessem enxergar e perceber que o que eles são, o que eles têm e o que eles terão é algo de Deus, é algo que está além deles mesmo,
e por isso que é tão real, pertinente e faz toda a diferença. Seguir a Jesus é o projeto mais fascinante da vida, porque Ele nos resgatou. Mas eu queria nesta noite lançar aos irmãos 4 perguntas e tentarmos respondermos ao longo da leitura, da explanação do Evangelho desta noite. A primeira pergunta é: de que Ele nos resgatou? De que o Senhor nos resgatou? Porque o texto, no versículo de número 18, diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver. A primeira coisa que eu preciso compreender, de que não houve aqui um auto-resgate. A primeira coisa que eu tenho que deixar claro da minha mente, que não houve uma autolibertação, mas que foi uma ação de Deus que está além dos valores que os homens possam atribuir, imaginar ou ter. Prata, ouro, ações da bolsa, barris de petróleos, pedras preciosas, bitcoins, que agora tem esses valores. Nenhuma dessas coisas foi que nos resgatou, que nos libertou, que nos tirou, que nos trouxe para perto, para junto de Deus. Nenhuma dessas coisas humanas ou valores humanos foi que trouxe-nos, nos libertou, nos resgatou. O que me chama a atenção, meus amados irmãos, que o texto nos revela que Ele nos resgatou da nossa vã maneira de viver. Vã quer dizer inútil, sem sentido, que há, sem dúvida, esmero, esforço, suor, trabalho, dedicação, tempo investido, todavia o resultado de tudo isso é vão, é inútil. O pastor americano conversava com um jovem na cidade do interior, e ele dizia que o sonho dele era terminar o 2º grau para ir fazer a faculdade na cidade grande. E por quê? Porque a cidade grande é um centro, as coisas acontecem, há muito mais oportunidades. E ele disse: por que você quer ir para a cidade? Porque eu quero estudar, quero me formar numa boa faculdade. Mas depois que você formar na sua faculdade, o que você quer? Eu quero trabalhar e ser um exímio profissional, ganhar o meu dinheiro. E depois? Pastor, vou me casar e vou constituir uma família. Muito bem. E depois eu vou envelhecer, vou ver meus netos, vou me aposentar. Muito bem. E depois eu vou morrer. E depois? E o jovem ficou sem resposta. Que vale o homem acordar cedo, dormir tarde, ganhar o pão de dores? Que vale todo o trabalho debaixo do sol, todo o esmero, toda a dedicação? Não que a Bíblia ou as Escrituras nos incite ou nos ensine a sermos irresponsáveis com o trabalho. Mas a grande questão é de que nós fomos criados com a centelha da eternidade. Deus nos criou à sua imagem e semelhança e nos deu um pouco de si mesmo. E alguns anos, sejam eles quantos anos forem, não se compara à eternidade. Quando alguém chega aos 100 anos, 105, é notícia de televisão. O vovô, a vovó, os seus netos, bisnetos, tataranetos se reúnem para o seu aniversário, tal.
Mas a grande questão é a eternidade. E aí percebemos que todo esmero, todo esforço, aquele empenho de ter uma atitude moral, ética, compatível, do melhor nível possível, ou todo esforço religioso, não são suficientes. A vã maneira de viver, a inútil maneira de viver, que caminha, que corre a passos largos para a destruição, para a perdição, semelhante a uma folha seca que cai de uma árvore, e o vento dá para a esquerda, ela vai para a esquerda, o vento dá para a direita, ela vai para a direita, o vento dá para cima, ela vai para cima, vai para baixo, e a qualquer momento alguém passa na rua e pisa, esmaga aquela folha. É assim que a humanidade vive hoje, sem propósito, sem destino, de uma forma inútil, e compreende que todos os seus esforços e conquistas são insuficientes. Alexandre o Grande, ele foi o maior conquistador do mundo antigo, e com muito jovem, 32 anos, ele já tinha conquistado o mundo, e ele percebeu quão era a sua vida inútil. No final do século XIX para o século XX, John Byron, um dos homens mais ricos do mundo, ele disse: a gregueira, o verme e a tristeza são meus eternos companheiros. Nós observamos ao longo da experiência dos homens e à luz das Escrituras que toda fama, toda beleza, todo poder, toda força, todo dinheiro, como eles são inúteis, como eles se perdem com o tempo e perdem o sentido. E o apóstolo Pedro está dizendo que nós somos tirados dessa situação, nós somos resgatados da nossa vã maneira de viver, que por tradição recebemos de nossos pais. É incrível como as pessoas dizem assim: eu nasci nessa lei, vou morrer nessa lei, porque meus pais, meus avós, meus bisavós, é por tradição, mas não passa nem na calçada da igreja. Não conhece nada sobre os princípios da igreja que ele diz que os pais, que por tradição recebeu. É de nome religioso, mas não pratica, não vive e não concebe o que significa. Vã maneira de viver que por tradição recebemos de nossos pais. Assim caminha a humanidade, perdida, como Jesus nos evangelhos relata várias vezes. Jesus sente compaixão da multidão, porque era como um rebanho de ovelhas sem pastor. E diga-se de passagem, o momento que a ovelha está mais em perigo é quando ela está longe do seu pastor, quando ela vive distante do seu pastor, quando ela acredita que pode pastar, viver a vida entre as feras e carnívoros, sozinho, e se acha forte, suficiente, esperta, ágil, cheia de habilidade demais para se safar dos predadores naturais da vida. Isso é uma vida inútil, vã, sem sentido, sem propósito. E o texto nos diz que Ele nos resgatou, Ele nos comprou, Ele nos salvou, Ele nos trouxe, nos libertou da nossa vã maneira de viver. Segunda pergunta que eu queria fazer essa noite: como Ele nos resgatou? Como? O texto diz que não foi com nenhum valor monetário, prata ou ouro, coisas corruptíveis, ações, bitcoins,
barris de petróleos, e nem tampouco foi com os princípios morais, éticos, ou religiosos que alguém possa fazer. O texto nos deixa claro no versículo 19. Veja como ele nos resgatou. Mas com o seu precioso sangue, o sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e contaminado. A Bíblia diz que o sangue de bodes, ovelhas e touros aspergido promovia a remissão de pecados, quanto mais o precioso sangue de Cristo. A Epístola de João, no capítulo 1, diz: se andarmos na luz, como na luz ele está, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. João Batista, lá no começo do Evangelho de João, ele está caminhando às margens do Rio Jordão. Jesus se aproxima e ele grita de maneira peremptória, veemente, clara: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 5, versículo 9, que tu foste morto e com teu sangue compraste homens de todas as tribos, povos, nações e língua para Deus Pai. Sim, meus amados irmãos, o preço do seu resgate foi o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Ele pagou o preço. Preço esse que nós jamais poderíamos pagar. Que as nossas venturas, virtudes e qualidades eram insuficientes, que os nossos atos de ética, moral e justiça, a Bíblia chama de trapos de imundícia. A Bíblia diz que nós somos pecadores e o salário do pecado é a morte. Paulo diz que nós somos indesculpáveis. Por nós mesmos, pelos homens, jamais aconteceria esse resgate. O resgate veio porque Deus se fez homem, habitou entre nós e vimos a sua glória, cheia de graça e verdade. E o nome dele é Jesus, que pagou o preço naquela cruz. Quando Jesus fala recorrentemente de que iria para Jerusalém para que fosse maltratado, para que fosse de uma maneira clara, sofresse todas as violências e morto. Os seus discípulos não entendiam. Os próprios 12 não compreendiam. Porque o Messias que viria, deveria vir em Jerusalém, imponente, num cavalo branco, num alazão branco, com exércitos poderosos, com a coroa de ouro na cabeça, estabelecendo o reino. E ele ia para Jerusalém para ser vítima daqueles algozes, daqueles perversos. Isso não fazia sentido nenhum. Todavia, isso não foi uma intercorrência, um acidente. Não é porque o homem que pregava amor à humanidade se virou contra ele e resolveu matá-lo. Essa era a agenda de Deus. Esse era o cronograma, era o programa, era o propósito, era o plano do eterno, para que nós, mortais pecadores, tivéssemos a oportunidade de sermos finalmente resgatados da nossa vã maneira de viver. Sim, meus amados irmãos, Jesus Cristo, pelo seu sangue é que nós somos comprados, lavados e redimidos. É por ele que somos resgatados. É pelo sangue precioso de Jesus. Se os homens por si só pudessem assim fazerem, Jesus não precisaria ter morrido naquela cruz. Eu faço coisa errada, vou deixar de fazer. Pronto, está resolvido. Eu não passo nem na calçada da igreja, mas agora eu vou todo dia. Eu não faço uma oração, mas todo dia eu vou fazer uma oração. Eu não leio a Bíblia, mas todo dia agora eu vou ler. Pronto, está resolvido.
Mas não é assim que as coisas funcionam. Por mais que tomemos decisões como essa, todas elas são insuficientes. Foi por isso que quando Jesus estava na cruz, dando o seu último suspiro, ele diz, tetelestai, uma expressão do grego que quer dizer está pago, está quitado, completamente pago, completamente anulado, resolvido, não se deve mais nada. A alma que pecar, essa morrerá. Jesus morreu. Morreu. E qual foi o pecado? Opa, tem alguma coisa errada. Ele não devia ter morrido. Porque a alma que pecar, essa morrerá. O que foi que aconteceu? Ele morreu. Ele morreu para que eu e você pudéssemos viver. O seu sangue foi a moeda, foi o preço, seu sacrifício, quando os chicotes, a cruz, os pregos, a coroa de espinho, fazia o seu sangue jorrar, não salpicou apenas naquelas pedras e pedregulhos e terra seca da cidade de Jerusalém, mas na alma dos homens. Sim, meus amados irmãos, Ele nos resgatou de quê? Da nossa vã maneira de viver. Mas como Ele nos resgatou? Com seu precioso sangue, o sangue de Cristo, como de um cordeiro incontaminado, a semelhança do sangue da Páscoa, no dia em que os judeus passam nos umbrais da porta, o sangue do cordeiro, para que o anjo da morte não viesse sobre aquela família, sobre aquela casa. Onde ele visse o sangue pintado na porta daquele povo, a morte não entraria, passaria por cima, passaria por cima. Páscoa é passar por cima. O sangue de Jesus nos resgatou. E fica bem claro que não é o homem. Imagine um atleta saudável, no meio do mar. Um dos maiores oceanos é o Oceano Pacífico. E ele consegue resistir mais do que outros, mas ele consegue ainda continuar nadando. Mas a morte dele é uma questão de tempo. Assim são os homens diante de Deus. Eles não podem se auto-salvarem-se, auto-resgatar-se, a não ser que alguém se aproxime com a boia, com o barco e os tire dali. E foi isso que Deus fez com a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para pagar o preço que eu e você não podia pagar, preço de sangue, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Somente pelo sangue de Cristo. Mas pastor, Maria foi uma mulher santa. Claro que foi. Claro que foi, como Isaías, como Jeremias, como Pedro, como João, como Paulo. Mas nenhum deles tinha a prerrogativa e a condição de nos comprar e nos resgatar. Só o sangue de Jesus tem este poder. Só o sangue de Jesus nos compra e nos resgata. Por isso que você vai ver em todas as Escrituras que só Jesus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Em nenhum outro a salvação, nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem.
Senhores, o que eu devo fazer para me salvar? Respondeu Paulo e disse-lhe: crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Observe que as Escrituras, que o Evangelho tem essa marca, tem essa particularidade de apontar unicamente, exclusivamente para a pessoa bendita de Jesus, porque foi Ele que pagou o preço na cruz por nossos pecados. É pelo sangue de Jesus que somos resgatados. Número 3. Primeira pergunta: de que nos resgatou? Segunda pergunta: como nos resgatou? Terceira: mas por que Ele nos resgatou? Veja o versículo de número 19, 20. O qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido, Jesus, foi conhecido quando? Antes da fundação do mundo. Jesus já existia? Já existia, por isso que Ele é Deus. Antes da fundação do mundo. Mas manifestado nesses últimos tempos, nascido em Belém, de Maria, viveu na Judéia, morreu em Jerusalém, nesses últimos tempos. Por quê? Por amor de vós. Só o amor de Deus explica tamanha façanha. Não é porque somos flor que se cheire, não é porque somos bonitinhos, não é porque nós somos menininhos, crianças trelosas que aprontam e os pais dizem: esses meninos, essas crianças, não. A justiça de Deus é evidente e clara. O salário do pecado é a morte, e o homem pecador estão fadados, condenados à perdição, à destruição, a receber a cólera, a ira de Deus, o juízo de Deus. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo. Paulo aos Romanos diz que Deus não só diz que ama, Deus não escreveu uma peça, nem uma apoteose musical, nem escreveu uma linda canção, um poema, uma crônica, uma história de amor. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Jesus morrer naquela cruz, sendo todos nós ainda pecadores. Deus é amor, porque Ele enviou o seu Filho para resgatar pecadores como eu e você. Sim, meus amados irmãos, somente o amor de Deus explica tamanho ato de Deus para com pecadores, de fazer pecadores como eu e você, cidadãos do céu, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, de uma aventura, de um céu, de um lugar inimaginável e maravilhoso. Somente o amor de Deus. Por isso eu quero que você entenda que seguir a Jesus é a coisa mais fascinante do mundo, porque não existe ninguém que mais ame você do que aquele que criou você. Deus ama você e prova pelo fato de Jesus morrer por você. Ele nos resgatou, não é porque Ele não tinha o que fazer. Seria mais simples, no estralar de dedos, ou simplesmente com sua palavra dizer: acabou tudo. Assim como Ele disse: haja luz e houve luz, haja céus, haja terra, haja mar. Por sua palavra Ele decidiu destruir tudo e a todos. Mas na eternidade, o seu amor imensurável, extraordinário amor, traçou um plano, arquitetou, planejou um plano extraordinário de resgate dos pecadores, dos mortais. E não só planejou, arquitetou um esquema complicado, engenhoso. Ele fez parte desse plano.
Ele é o protagonista central deste plano. Ele não conseguia amar-nos à distância. Esse amor criou cabelo, criou pele, criou músculo, nervos, carne, ossos, e habitou entre nós, como diz João capítulo 1, verso 14. E vimos a sua glória. Emanuel é uma frase hebraica que quer dizer Deus conosco. E não há uma maneira mais plena, mais perfeita de Deus conosco, senão Jesus. O Deus que se fez carne por amor. Por amor. E meus amados irmãos, não é um amor subjetivo. Que você precisa entrar num nível de concentração e êxtase. E de reflexão e meditação interior para perceber e entender. O amor de Deus é tão extraordinário, tão pragmático, que transforma vidas como a minha e a sua. Faz com que nós possamos nascer de novo. Faz com que experimentamos a imensurável e maravilhosa graça. E nossa vida tenha um novo ritmo, um novo rumo, um novo destino, um novo propósito, um novo plano. Só por amor. Eu me lembro de uma canção das antigas que diz: se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas nos céus, as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, Deus ama você. Ele te resgatou, nos resgatou por amor. Amor. De que nos resgatou? Da nossa vã maneira de viver, da nossa perdição. Como nos resgatou? Com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro incontaminado, imaculado, sem defeito, sem mancha. Perfeito. Perfeito. Mas por que ele fez isso? Jesus já existia antes da fundação do mundo, mas veio nos últimos tempos por amor de vós. Quarta e última pergunta esta noite. Para que nos resgatou? Versículo de número 21. Ressuscitou e lhe deu a glória. Para quê? E lhe deu a glória para quê? E lhe deu a glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Por isso, seguir a Jesus é o mais fascinante projeto de vida, porque consiste em pôr a nossa expectativa, os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos planos, a fé e a esperança em alguém que jamais falha, Deus. Seguir a Jesus é a melhor coisa que pode te acontecer, me acontecer, nos acontecer. Não é aquela viagem do sonho, é muito boa aquela viagem que você sonha. Aquele filho, aquele casamento, aquele emprego, aquele dinheiro, aquela casa, aquele carro.
ótimo, são coisas boas, que bom, mas não se compara em nascer de novo, em experimentar a graça, em ser seguidor de Jesus. Seguir a Jesus é a melhor coisa que possa lhe acontecer, porque significa pôr sua vida, pôr todas as suas expectativas, fé e esperança naquele que tem todo o poder no céu e na terra, e que agindo Ele, quem impedirá? Sim, meus amados irmãos, Ele nos resgatou para que nós estivéssemos numa relação profunda, pessoal, profícua com Ele. Ele não te resgatou só porque não tinha o que fazer. Sei lá. Não. É para que a sua vida agora tivesse um sentido. É muito diferente de ter uma vida vã, inútil, e agora ter uma vida que põe a sua fé e esperança em Deus. Fé e esperança naquele dinheiro? Fé e esperança naquele político? Fé e esperança naquele plano? Fé e esperança naquele casamento? Não estou dizendo que a gente não tenha fé e esperança no casamento, não. Mas você pôr toda a sua fé e esperança em uma pessoa, em um relacionamento, no dinheiro que você vai ganhar, ou no dinheiro que você tem no banco, ou nos bens e imóveis e valores monetários que você tem, no seu caráter ilibado, na sua honradez, porque você é um bom cidadão, uma boa mãe de família, um excelente pai de família, uma excelente pessoa. É continuar vivendo de maneira vã. Mas quando nós pomos nossa fé e esperança em Deus, tudo é diferente, acabamos de cantar. Tudo é diferente, tudo é diferente. Tudo mudou. Um religioso procura Jesus, e Jesus responde a ele, sem ele perguntar o que ele queria saber. É necessário você nascer de novo. O homem só tem atitudes novas e só é nova se ele nascer de novo da água e do Espírito. E esta é uma ação exclusiva de Deus na vida dos homens. É Deus que faz isso, não é você mesmo, não sou eu mesmo. É a ação poderosa de Deus. Mas é necessário que você ponha, deposite, entregue sua vida, sua fé, sua esperança em alguém que definitivamente irá mudar todo o seu viver, perdoará seus pecados, escreverá o seu nome no livro da vida, vai selar você com o Espírito Santo e vai lhe dar a garantia da vida eterna, da salvação do céu. Só Jesus pode fazer isso. E esta noite Deus convidou você para este culto, para ouvir exatamente isso. Entregue sua vida a Jesus. Tem um hino do cantor cristão, 236, diz: atribulado o coração, em Cristo alívio encontrarás, consolo, paz e o seu perdão. Sim, dele tu receberás. Mas os temerosos dizem: mas vem, sem demora ao Salvador. Por que vacilar e ter temor? Oh, vem, vem! Eu queria convidar os irmãos para nós cantarmos essa canção. E na medida que estivermos cantando, eu quero convidar você a pôr sua fé e esperança em Deus. Porque Ele tem poder de fazer aquilo que você não sabe e não pode fazer na sua vida.
Atribulado coração, em Cristo alívio encontrarás, consolo, paz e seu perdão, se nele tu receberás. Ó, vem sem demora ao Salvador, porque vacilar e ter temor. Ó, vem, veja, descanso te dará. Se para vir ao Salvador tu tens fraquezas a vencer, fraquezas a vencer. Ó, vem, pois Ele em seu amor, em graça te dará poder. Por isso, ó, vem. Alguma pessoa esta noite quer entregar sua vida a Jesus, quer pôr sua fé e esperança em Cristo. Eu queria conhecê-lo. Você que está em casa, entre em contato conosco pelo chat, pelo WhatsApp da igreja. Mas eu queria orar por você. Há alguém essa noite que está afastado da igreja, afastado do evangelho. Há alguém essa noite que está longe dos caminhos do Senhor e quer retornar. Eu queria orar por você e com você. Vamos ficar em pé? Vamos cantar o teu estrofe. Eu esqueci. Se para vir ao Salvador, né? Vamos começar. Se para vir ao Salvador tu tens fraquezas a vencer, porém, pois Ele em seu amor, em graça te dará poder. Eu queria convidar você. Pastor, eu não estou preparado ainda, eu não estou pronto. Eu sei que eu tenho que fazer isso, mas eu não vejo que eu não estou pronto para fazer isso hoje. Se você ouviu a voz de Deus, não endureça seu coração. Entregue-se, abra seu coração, receba de graça o dom da vida, o toque de Deus. Eu queria orar por você esta noite, corajosamente. Onde está a primeira pessoa? Eu quero orar por sua vida, por sua família. A Bíblia diz que há uma grande festa no céu, quando uma pessoa diz: eu me arrependo dos meus pecados e entrego minha vida a Jesus. Eu queria conhecê-la, eu queria conhecê-lo e queria orar por você. Alguém? Corajosamente, onde você estiver. E se você estiver em casa, entre em contato pelo chat, pelo WhatsApp, pelas mídias da igreja. Mas a melhor coisa que pode acontecer na vida do mortal é nascer de novo em Cristo Jesus. Alguém, corajosamente? Se não há, que Deus o abençoe. Que Deus lhe dê a oportunidade de você tomar essa decisão antes de partir dessa vida. Mas pastor, Deus sabe que eu já tomei. É porque a Bíblia diz assim: se com tua boca confessares. Há uma necessidade de você explicitar, publicar, declarar a sua fé em Cristo. Ah, pastor, não sei disso não. É a Bíblia. E você declarar que entregou, está entregando, que agora é de Jesus. Por isso que nós perguntamos e fazemos o apelo e convidamos as pessoas a tomarem essa decisão, a maior e melhor decisão da sua vida. Há alguém? Nós vamos orar. Senhor, nós te damos graças porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, porque nós ouvimos tua voz e o nosso coração queima quando ouvimos tua palavra.
ser, ó Deus, com as vidas que ouviram, e que elas possam, Senhor, se render a Ti. A Tua palavra tem poder de transformar vidas, e por isso que pregamos, Senhor. Toma nas Tuas mãos a Tua igreja e nos abençoa, no nome de Jesus. Amém.